Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Tudo Pro Alto e aqui hoje com o Bruno Campos para falar como está sendo o trabalho e morar na cidade mais famosa da Alemanha, né? No meu ponto de vista, porque eu conheço mais gente de lá, que é Berlim, e na cidade também que eu acho, às vezes, as opiniões são sempre polarizadas, né, Bruno? Tipo, ou o pessoal ama ou odeia. Eu até então não conheci nenhuma pessoa que fala assim, é mais ou menos, depende, sempre tem quem ama e odeia. E como que você tá, Bruno? Tô bem, tudo certo. Realmente, Berlim tem pouca gente em cima do muro. Ou o pessoal gosta muito, ou o pessoal odeia, mas ainda continua aqui, de alguma forma. Eu gosto bastante como visitante, não sei morando, então por isso que eu não tenho opinião ainda para moradores, mas eu vou ver a tua. E antes da gente passar ainda para Berlim em si, eu queria saber, né, seria legal tu começar se apresentando, como tu chegou lá, né, sempre na área de tecnologia, é claro que facilita muito a nossa saída. Então, sei lá, fala um pouco da tua carreira e aí depois a gente começa a falar como foi a tua ida para Berlim. Certo. Bom, sou Bruno, tenho 34 anos, moro aqui desde janeiro de 2018, então são 4 anos e meio. Sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, no Brasil, e mudando pra cá foi minha primeira experiência nacional mesmo. Nunca tinha vindo pra Europa, então foi engraçado que quando eu cheguei aqui, eu saí do Brasil, era janeiro, né? Eu peguei o voo de Recife pra Munique, e Recife tava 36 graus, Munique tava 0 quando eu cheguei. E eu trouxe meu casaco, o melhor casaco que eu tinha e não serviu de nada. Basicamente uma camiseta, nesse frio de 0 graus. Mas trabalho na área já faz uns 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. E tamo aí, né? Pra mais, talvez mais 5. E aí tá bom. Mais 5? E para? Quem sabe, né? A intenção é essa, não trabalhar até os 60. Isso é um sonho. Eu vejo aquele movimento de FIRE, sabe? Tipo, Finance Independence Retirement Early. Eu olho, eu faço umas continhas e eu vejo as contas não fecham, mas vamos lá, vamos ver, né? Não sei, dá uma sorte aí. Tomara. Aposentar cedo, né? E ainda poder viajar. Tipo, não aposentar pra ficar em casa, mas aposentar cedo e poder viajar, pra mim eu acho que é o meu maior objetivo hoje. Não parar de trabalhar, mas ter dinheiro pra falar não quero mais, se eu quiser parar, sabe? Sim. Mas enfim, e aí como que você chegou aí em Berlim? E a primeira coisa tu não trabalhou, né? Em Munique, tu só passou mesmo nessa ponte aérea. Isso, foi só conexão mesmo, porque não tem voo de Berlim pra América, digamos assim. Que seja. Aliás, talvez tenha para os Estados Unidos, mas eu acredito que não. Em geral, Berlim você consegue uns voos diretos para outros países da Ásia e tal, mas até onde eu sei para América não. Então, todo mundo tem que passar por algum outro hub na Europa, seja Amsterdã, Paris, Munique, Frankfurt, Madrid, né? Também. Madrid, Lisboa, enfim. Por isso que eu passei em Munique, 2, 3 horas lá, até o próximo voo, depois cheguei aqui. Tu falou dessa diferença de temperatura, eu achei que a minha tinha sido extrema, mas a tua foi pior, que foi a de janeiro também, chegando no Porto, saí do Brasil, de Santos, mais precisamente, tava 32 graus, eu cheguei em São Paulo, tava 24, e aí eu cheguei aqui em Porto, tava 8 graus, sabe? E eu achei que tinha sido extremo, mas a tua foi mais alto pra mais baixo, assim. Mas eu já tinha roupa, assim, eu tava com um casaco bom pra chegar aqui. Facilita. Bom que eu tinha uns amigos me esperando aqui, então eu só fiquei com frio por 10 minutos, e aí eles resolveram pra mim. Que top. Que top. Mas como que foi essa ida pra ir? Já era uma coisa que tu procurava, assim? Tu aplicou pra vagas na Alemanha ou na Europa em geral? Apareceu no LinkedIn? Como que apareceu essa oportunidade pra ti? Então, em 2017 eu já estava querendo algo diferente, né? Se remoto ou não. E eu apliquei para uma empresa remota, empresa alemã também. E depois de mais de um mês que eles não me deram retorno do meu processo seletivo, eu falei, eu vou aplicar para algumas empresas aí e vamos ver no que vai dar. E aí, nesse processo de aplicar para as empresas, se eu não me engano, eu estava conversando com 3 empresas ao mesmo tempo. Então, todo dia de manhã,
eu tinha umas 2 entrevistas com empresas diferentes, em momentos diferentes. Então eu tinha que acordar às 5 da manhã, porque tem uma diferença de fuso horário, né? E aí conversa com um, aí tem entrevista técnica com o outro, vai pro trabalho, volta. E à noite faz todos os testes técnicos que tem que fazer, né? Recebe o teste em casa, às vezes é projetinho, às vezes é Hacker Hank, que seja. E foi isso por, acho que umas 2 semanas que eu só comprava pizza. E eu pedia pizza pra entregar no prédio lá e falava, ó, pizza vai me alimentar por 3 dias aqui, uma pizza grande sozinho. E eu não preciso perder tempo cozinhando, porque tem muito código para escrever e muita coisa para revisar. E nesse meio tempo, de todos esses processos, alguns eu fui reprovado, os outros eu continuei. E essa empresa que eu estava fazendo entrevista para trabalhar remoto me respondeu falando que fui aprovado. Eu falei, beleza, fechou, né? Trabalhar remoto aqui e tal, no Brasil, ganhar dinheiro, não tem que reclamar. E aí eu comecei a enviar e-mail para todas as outras empresas, falando, já consegui emprego, obrigado, porque eu também estava cansado, né, de todos esses processos. Só que teve uma empresa que eles foram muito gente boa e eles também foram muito rápidos no processo deles. Eu falei, vou continuar conversando com eles, vendo o que dá, né? E aí calhou que eu fiz mais 2 entrevistas com eles e eles me mandaram uma oferta, tipo, a gente gostou de você, tá aqui a sua oferta, né, com salário, tudo e tal. E o que você acha? Isso foi engraçado porque eu recebi essa oferta 2 dias antes de começar nessa empresa remota. E aí eu tinha que basicamente decidir, né? Fico no Brasil ou vou pra Alemanha. E aí eu pensei por, sei lá, um dia, vamos embora, eu quero a experiência, né? Quero ver como é que é morar fora e se virar em outro país. E aí aceitei com eles, ainda assim trabalhei remoto para essas empresas até dezembro, até fim de dezembro. Mas nesse meio tempo foi aquilo, né? Vender todas as coisas que tinha no apartamento e aplicar para visto, que também deu um pouco de dor de cabeça, demorou 2 meses mais do que deveria, mas tudo deu certo e no começo de janeiro foi que eu virei o ano dormindo na casa da minha mãe, lá na sala, da minha mãe mesmo no chão, e que acho que foi dia 7 de janeiro, peguei o voo e vim pra cá. E ainda sobre as entrevistas que tu fez, né? Como tu fez várias, tu tem experiência. O processo foi sempre parecido, assim? Ou tipo, ou eles divergiram? Sempre parecido assim, tem que fazer um projeto? Ou Hacker Hanks, algo do tipo? Não necessariamente. Teve alguns processos que eu não precisei escrever código, por exemplo, que foi muito teórico. Teve uma entrevista que foi interessante, que foi 1h30 de pergunta-resposta, e foi por Skype, mas sem câmera. Que o entrevistador até falou, não precisa ligar a câmera, contanto que você responda as perguntas certas, eu tô feliz. E foi 1h30 a pergunta. Assim, até onde eu sei, né? Que tava conversando comigo, não sei se tinha outras pessoas ouvindo, né? Atrás, sim. Isso. Mas foi uma pergunta atrás da outra, desde o que é uma variável, o que é um objeto, até explicar as entranhas, sei lá, do Spring Framework, que na época eu tava entrevistando pra Java. Mas, em geral, o padrão, diria, que seria uma entrevista com RH, depois uma entrevista com o time técnico, e aí depois um teste para fazer em casa. Geralmente eles te dão uma semana com problemas, algo parecido com o que eles fazem na empresa, pelo menos com o domínio, né, deles, seja propaganda, seja saúde e tal, e depois mais uma reunião, em geral, com um time. Então não é só você e uma pessoa, é você com 5 ou 6 pessoas para apresentar o projeto e discutir o porquê você fez aquilo, e eles colocam mais um problema, mas e se eu precisar escalar desse jeito ou daquele jeito? E você não necessariamente precisa escrever mais código, mas você precisa, né, mudar um pouco ali como você arquitetou a sua solução para tentar fazer com que funcione com os requisitos que eles te passaram, né? E aí depois disso é basicamente o e-mail, sim ou não. Mas basicamente é esse processo, na maioria das empresas. Teu inglês já estava afiado na época, ou tu sentiu tipo, alguma dificuldade lá durante essas entrevistas? Sim, tive dificuldade. O que foi interessante é que eu já estava acostumado a consumir muito conteúdo em inglês, desde filme, seriado, videogame, música e tal. Mas ainda assim, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso
ler pra mim foi fácil, entender pra mim sempre foi muito fácil de entender inglês, mas falar já é outro problema, né? Aí na época tinha um serviço que chamava Skype English Classes e, Hum, e aí eu comprei lá acho que um pacote de 5 aulas com eles, que foi 5 horas que eu expliquei, olha, eu preciso fazer entrevista e eu só preciso acostumar a falar inglês, então vamos conversar. uhum. E aí não tinha nem muito exercício, foi realmente falando sobre mim, falando sobre outras coisas, e eles me corrigiam para eu realmente me acostumar a não somente pensar em inglês, mas conectar as palavras com mais facilidade. E, Uhum. e o processo foi bem, eu até pedi feedback, todo mundo falou que meu inglês não tinha nenhum problema e tal, que dava para trabalhar comigo sem crise. Eu vi que depois que eu cheguei, eu vi que eu tinha que aprender muito, mas muito mais. Mas pelo Sim. menos foi ok para conseguir estar no processo e chegar aqui e conseguir trabalhar. Bom o suficiente, né? Mas durante as entrevistas, assim, tu sentia dificuldade, porque quando a gente consome material, normalmente são por nativos, né? Tipo filmes, mas quando tu vai trabalhar com um lugar que tem muitos estrangeiros, aí tem os diferentes sotaques, assim. Durante a entrevista, tu sentiu alguma dificuldade, assim? Ou era tranquilo, todo mundo que tava falando tinha o sotaque fácil de entender pra ti? Na entrevista, a maior parte das vezes era tranquilo, porque nas entrevistas eles falavam bem devagar. Eles sabiam que tinha a diferença de sotaque, então eles automaticamente falavam devagar. Teve uma pessoa que eu conheci depois da entrevista, que eu trabalhei com essa pessoa, e era completamente diferente. A pessoa falava tão rápido que até doía o cérebro. Mas na entrevista não, era bem calmo, direitinho. Então, Uhum. nesse caso facilita. Tu comentou dessa pessoa que falava muito rápido, né? Mas no dia a dia, em geral, no trabalho, assim, tipo, o inglês foi tranquilo? Foi só esse cara ou tu teve que ir aprendendo diferentes sotaques lá? Eu tive que aprender, foi engraçado, porque eu cheguei no meu primeiro dia, né, muita reunião com RH, explicando algumas coisas da empresa, e primeira reunião com o time, né, de tecnologia. E foi engraçado que eu cheguei, acho que 9h45, e às 10 da manhã já estava rolando dele. E aí o pessoal falou, vamos aqui, né, Nossa. vamos aí pra dele, né, só pra você ver como é que é. E aí eles falaram, se apresenta aí, depois a gente continua, né? Me apresentei, meu primeiro dia aqui, blá blá blá. E o pessoal começou a conversar, né? Explicar o que eles estavam fazendo, e eu simplesmente não entendi o que estava acontecendo. E depois do terceiro ao quarto, eu falei, é hoje que eu volto para casa. Ainda bem que eu guardei dinheiro, né, para comprar passagem de volta, porque não vai funcionar isso aqui. E aquilo, o time era Sim. bem distribuído. Tinha muita gente da Ucrânia, muita gente da Rússia, tinha gente da Itália, tinha gente da Espanha, tinha gente da Cuba, tinha gente Turquia. E aquilo, eu tava acostumado, né, com filme, né, nos Estados Unidos. Então, doeu. E esse da Daily. Só que eu tava pensando aqui, né? Quando você falava da Daily, eu fiquei refletindo que acho que não é nem só o sotaque, é o contexto, né? Tipo, tu tá com uma carga cognitiva ali muito pesada de. Tu tá num lugar novo, tem algumas pessoas falando aqui de umas tasks que tu não tem ideia do que elas estão falando, em outra língua com outro sotaque, né? Então não é. Acaba não sendo só inglês ali, é mais, tipo, todo o contexto que ainda faltava pra ti, né? Sim, e tem um outro ponto que é bem importante, que foi minha primeira vez exposto num ambiente que eu tenho que falar inglês o tempo todo. Então, é aquilo. Aquele dia eu cheguei em casa basicamente morto, porque meu cérebro estava trabalhando sem parar, traduzindo. Hoje, como eu já estou aqui 4 anos, para mim é normal conversar em inglês, pensar em inglês e tal. Mas na época é tudo. Recebe informação, traduz, ok, significa isso, significa aquilo. E continua e sem parar, e vindo informação de tudo qualquer canto, então não é fácil no primeiro dia, pelo menos não foi para mim, para muita gente que eu conheço também não foi. Mas é aquilo, é algo que você tem que viver para lembrar depois no futuro e dar risada de você mesmo. E perceber o progresso, né? Tipo, tu olhar essas partes no passado, ver a dificuldade que era e depois ir vendo o quão mais fácil tá, ou às vezes até 100% natural, acho que é quando tu começa a perceber o progresso que tá fazendo. E ainda, falando da equipe, assim, como que tu sentiu
chegar numa equipe nova, fora do Brasil, na Alemanha, pela primeira vez, começar a trabalhar, a dificuldade do idioma e tudo, assim, como que foram os primeiros meses lá, assim, de trabalho? Sentia que a forma de trabalhar, se comunicar, tipo, com a tua equipe nova, internacional, era diferente ou igual ao Brasil, só mudou a língua? Ah, não, é bem diferente. Mas eu acho que a única coisa que é a mesma é que todo mundo está escrevendo o código. O restante é completamente diferente. Sim. Porque eu lembro que eu sempre trabalhei em lugares onde o escritório era bem barulhento, pessoal, só faltava tacar, né, papel um no outro, iam gritando, falando com o outro do outro lado da sala. Era normal, eu estava acostumado com aquilo. Sim. E lá nessa empresa, a maioria dos lugares que eu trabalhei aqui, não, todo mundo quieto. Todo mundo lá quietinho, olhando pro computador. Se precisar falar com a pessoa que está atrás de você, você abre o Slack, manda mensagem no Slack para falar com a pessoa. E eu lá, o que tem de errado com vocês, né? Vocês não conversam? Ou eu não vi no contrato que não pode conversar, né? Sim. Mas teve muita diferença, né? Como eles falam, eles são muito, mas muito mais diretos do que o pessoal no Brasil. Uhum. Então, eles não perdem tempo. Todos eles? Eu trabalhei, pelo menos, sim, todos eles. Todos eles. Tipo russo, ucraniano, né? Todos eles se sentiram mais direto. Sim, foram bem, bem diretos. Que foi uma coisa que eu tive que acostumar também. Inclusive, foi algo que foi um feedback que eles me deram, que eles falaram, você pode falar um pouco menos, se expressar um pouco mais, porque você não precisa, ninguém aqui tá com medo do que você vai falar. Fala, a gente tem que trabalhar e não precisa se preocupar. Mas agora eu cheguei num ponto onde eu sou direto demais e vez ou outra as pessoas reclamam. Mas tudo bem. Tem que achar o meio termo. Mas, tipo, alemãos mesmo reclamam? Sim, tem alguns que falam, caramba, Bruno, você tá bem alemão mesmo, viu? Mais que meus amigos, porque pra ser direto assim, já passou do nível alemão. 4 anos, né? É muito tempo pra se acostumar. E, assim, tu falou que a língua é a mesma, então, tipo, a forma de trabalhar, né? O que trabalhar não mudou, né? Tipo, a mesma linguagem, mesmo padrão de forma de desenvolver, tipo, organização. Provavelmente, acho que a maioria das empresas hoje acabou sempre usando Agile, né? Então, tendo, tipo, as cerimônias padrões, pra tu, continua tudo igual. Sim, é bem parecido. Uma da coisa que eu acho que o pessoal precisa, que quem pensa em sair do Brasil precisa entender é que por mais que você faça entrevista e entre e comece a trabalhar aqui, o código, a maioria das vezes, vai ser ruim. Então, não venha pensando que só tem Rockstar, que é sucesso, não. A maioria das coisas vai ser ruim e você vai falar, aquele projeto lá que eu trabalhava era melhor. Mas tudo bem. Tua experiência, então, no Brasil, qualidade de código era melhor? Ou mesma coisa? Sim, bem melhor. Bem melhor. Interessante. E isso te surpreendeu, pelo que tu tá falando? Tipo, tu também tinha na visão, como a maioria das pessoas, que, tipo, vou chegar aqui, a gente do mundo inteiro, então vai ser top, né? Qualidade top. Então, eu esperava ou pelo menos melhor do que eu já estava acostumado no Brasil, né? Mas não foi o caso. Que bom. É bom pra ti, né? Se tu já sabe algumas coisas a mais, ou padrões melhores, tu já chega com certa vantagem na equipe nova, né? Sim. Agora, ainda pensando nessa parte das pessoas serem mais diretas, né? Pelo menos, eu acho que isso acaba influenciando muito mais quando tu trabalha... Quando você é gestor, trabalhando com o seu gestor, né? Na tua equipe também, tu tinha costume de ter reuniões ou one-on-one, sabe? Diretamente com o teu gestor? Agora na Alemanha? Sim. E agora, nessa parte, tu sentia alguma diferença de como ele te dava feedback, de como ele como ele te guiava na tua carreira, ou falava o que você estava fazendo na empresa, assim? Teve algum caso que tu tomou um susto, talvez? Conforme? Sim. Meu primeiro líder, ele era bem, bem direto, né? E tinha one-on-one, acho que era uma vez por semana, se não me engano. E ele chegava realmente com, 3 itens para conversar. Tá com algum problema? Se você tá com algum problema, vai ter esse projeto aqui, a gente está pensando em incluir você no projeto. E
de, sei lá, alguma coisa sobre performance. Se eu respondesse 3 vezes aí, sim, 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 ele falava, tá ok então, obrigado, acabou a reunião. Então, Acabou? Não tinha, acabou. tipo, como foi o fim de semana? Nada Isso assim. mudou depois, quando eu dei um feedback pra ele falando que esse one-on-one pode ser um pouco mais pessoal, entendeu? Não precisa ser tanto assim, né? Checkpoint do que tá acontecendo, né? Mas no começo foi assim, bem focado, bem direto. E eu tive também uma situação com head de engenharia lá, que um dia a gente estava trabalhando, era uma sexta-feira, e essa empresa, em geral, sexta-feira às 5 da tarde, ninguém trabalhava mais. Tava todo mundo bebendo, dançando. O CEO organizava tudo. Então não tinha nem como. Sim, ele chegava e falava: vamos tomar aí a cerveja, toma aí, quem quiser um gin tônica, vamos lá fazer. E eu queria terminar uma tarefa lá que faltava, sei lá, escrever 2 testes. Veio o head de engenharia e me deu uma bronca. Tipo, Bruno, já deu. Ou você fica aqui, você vai ter que festejar com a gente, você vai embora. Não tá trabalhando mais. Tá bom, desculpa aí, chefe. Feedback. Sim. O pessoal então era um pouco mais consciente com o horário assim, todo mundo terminava juntos, né? E aí entra até nessa parte de balanço na tua empresa com vida pessoal, né? Porque uma das coisas que eu ouço até com certa frequência, e eu fiquei até surpreso, é que várias pessoas acabam falando que, tipo, sei lá, Finlândia, na Alemanha também, né, deu horário, o pessoal vai embora, né? E aí eu queria saber se também é a experiência que tu teve aí, ou se tá divergindo do que o pessoal tem falado até então aqui no podcast. Sim, é bem isso aí mesmo. Deu horário, vai embora. É aquilo, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, em geral, as pessoas chegam até as 10 da manhã, a maioria das pessoas. E quem chegou às 8, dá 4h30, 4h40, vai embora. Quem chegou às 10, 6h30, 6h40. Eu vi pouca gente completando as 8 horas perfeitinhas. Sempre uma meia hora menos e tal. E é algo que, se você ficar mais tempo, eles vão reclamar com você. Porque. E aconteceu comigo, de eu ficar acho que meia hora a mais um dia. Eu não lembro porque eu acho que eu tinha um compromisso depois, que fazia mais sentido eu ficar um pouco mais no escritório e ir de lado que voltar para casa. E tive reunião com o RH. RH me chamou, e a head de engenharia me chamou para me dar uma bronca falando que não. Aqui a gente trabalha às 8 horas e depois vai embora. Ninguém fica fazendo hora extra. Tomei bronca por que você trabalhar meia hora a mais. Um dia. Sim. Caramba. Mas depois tu falou que era só porque tu tava esperando, foi tranquilo, né? Sim, aí eu expliquei, eles falaram, tudo bem e tal, mas tenha em mente que não é assim que funciona aqui. Você trabalha suas horas e vai embora. Ninguém espera que você faça hora extra. Se é uma coisa muito importante, a gente vai, sei lá, algum projeto para terminar, a gente muda a data do projeto. A gente não quer que ninguém fique aqui trabalhando até tarde. E assim até isso então. É excelente. Mesmo na empresa que eu tô agora, nas empresas anteriores, sempre foi assim. Deu o seu horário, vai embora. Ninguém quer que você fique aqui. Vai curtir sua vida, vai passar tempo com a sua família. Porque a gente quer você feliz, basicamente. Isso é excelente. E quantas empresas tu passou por aí? Eu passei Essa é a terceira. Eu tô na terceira agora. Essa é a terceira. Sim. Tá bom. Então já são 3, já dá pra ter um parâmetro bom, assim, se tipo, era experiência só de uma mesmo, se é uma cultura mais espalhada, né? Que bom. Acho que é bem diferente do que a gente acostuma em São Paulo, né, em geral. Acho que tem mudado, sim, mas pelo menos quando eu comecei na carreira era mais comum, assim, de fazer hora extra, né? Ainda mesmo quando eu trabalho em consultoria, tipo, o pessoal tenta tirar cada centavinho, né, daquele teu horário ali. Já cheguei a ter planilha para colocar horário, cara, isso era horrível. Também em consultoria, mas que o cliente pedia. Eu achava isso horrível. Ou eu entrava muito cedo e aí o pessoal achava ruim porque eu saía às 5, sabe? É verdade. É que não, você tem que dar a impressão de que você saindo tarde você tá vestindo a camisa. Era isso que a gente ouvia. Né? Tem que vestir a camisa da empresa e para entregar. Esses 4 anos aí, tu sentiu
que tu mudou muito desde que tu tá aí, conforme o que tu era aqui no Brasil? Sim, muito mais. Muito. Toda vez que eu viajo pro Brasil, passo tempo com a minha família, eles falam, Bruno, eu sei que você é essa pessoa porque, né, eu consigo te identificar, mas eu mudei muito, né? E por que que eu passei a conhecer pessoas do mundo todo, sei lá, minha roda de amigos, Aham. a minoria é brasileiro, na verdade, então tem muita gente da América Latina, tem muito alemão, tem muita gente da Europa, tem gente da Ásia, então e você pega você aprende uma coisinha com uma pessoa daqui, uma pessoa dali, que você vê que é interessante, né, um jeito diferente de como eles fazem as coisas, e a partir daí você passa a usar na sua vida e nem percebe que aquilo é algo que era novo para você, agora é natural, mas você tem a impressão de que você já está fazendo isso faz uma década, mas não necessariamente, né, é uma década. Então, sim, eu mudei bastante, principalmente os meus amigos que vieram visitar aqui do Brasil, eles falam, nossa, mas o Bruno, realmente, né, não dá para comparar. Uhum. E o que teus amigos estranham mais? Uma coisa que eu sou mais à vontade aqui do que eu era em São Paulo, pelo menos aqui em Berlim, basicamente ninguém te julga por nada. Você pode ser o que você quiser, você pode Sim. fazer o que você quiser, e ninguém vai te olhar e vai apontar o dedo e vai ficar lá fazendo fofoca de você. Todo mundo é aceito aqui e ponto final. Não diria todo mundo, mas, sei Uhum. lá, 95%. E aqui eu fico mais à vontade de, sei lá, de andar na rua e quiser cantar, eu canto. Se quiser esperando o metrô, ouvindo uma música e quiser dançar, eu danço. E, e é aquilo, tipo, eu sou bem mais extrovertido do que eu era em São Paulo, porque tinha gente julgando, tinha gente te olhando o tempo todo, entendeu? E eu Uhum. me sentia muito mais afetado lá. Aqui também tem um outro ponto de vista que aqui eu não tô ligando para outras pessoas porque eu não conheço ninguém, né? Então, Sim. assim, tem meus amigos, claro, né? Mas a chance de passar Uhum. alguma pessoa que conhece a minha vizinha ou a minha mãe é impossível, Uhum. né? Zero. Então, Sim. eu sou muito mais à vontade para fazer o que eu quiser aqui, que é ótimo. Uhum. Ah, que bom, é mudança positiva, assim. Mas, tipo, tu acha que o pessoal percebe também tu ser mais direto? Porque uma coisa, às vezes tu tem um comportamento diferente no trabalho, né? Porque tu tá com aquele pessoal que é mais direto, como você tinha comentado, antes de falar menos e se expressar mais. Não lembro qual que frase tu usou, que eles falaram. Isso. E tu sente que isso também mudou o teu comportamento social com tua família e amigos? Com a minha família, nem tanto, porque geralmente quando visito minha família, eu já vou com esse mindset de família, que eu sei como que eu tenho que me Sim, comportar tem com que eles, mudar. né? Mas com amigos, sim, mudou. Definitivamente. Uma coisa que eu talvez uma das coisas que eu gosto menos, assim, nos brasileiros é a parada de compromisso, tipo, eu gosto muito de organizar as saídas com as pessoas, né? Então eu tô volta e meia mandando mensagem nos grupos de WhatsApp, até os brasileiros que estão aqui, às vezes. Não só os brasileiros, mas tem a parada de que todo mundo vai, aí 2 dias antes vai metade, aí no dia foi 10%, né? E acho que uma coisa que eu mudei aqui, eu sempre fiquei com medo de falar assim, não, vai mesmo não. Ou de falar, cara, não vou, sabe? Porque tem aquele, sei lá, aquele contrato social que se alguém tá te convidando, tu tem que pelo menos falar assim, não, vou sim, vou ver, né? E aí quando tá mais próximo, tu fala que não. Hoje eu me sinto bem mais à vontade, eu me sinto mais à vontade também pra falar pro pessoal, não, vai mesmo não. Tipo, se não, beleza, não tem problema, só pra já saber, né? Tipo, ter que resolver o lugar e etc. Então, essa é uma coisa que mudou pra mim, estando aqui, que eu acho que o pessoal é um pouco menos direto ainda do que na Alemanha, e eu acho que pra ti deve ter sido bem mais ainda, né? De como tu se comporta, como tu fala mesmo as coisas, em vez de segurar assim, e quando tu também ouve, não levar pro pessoal, né? Sim, esse exemplo que você deu é ótimo porque eu vou marcar alguma coisa com os amigos e eu falo, vamos, sei lá, sexta-feira no jantar fora, nesse restaurante novo que abriu. E o pessoal, eles falam, acho que a comida parece boa. Beleza, eles pegam o celular, abrem o calendário e Uhum, já põe no calendário. Beleza, eu tô indo, acabou. Entendeu? uhum,
E se a pessoa falou que vai, a pessoa vai. Só se tiver algum imprevisto, claro, né? No último minuto não vai, Sim. mas não tem aquela pessoa que fala, ah, vou sim. E aí depois, né, 3 dias depois, ah, na verdade não tô mais com vontade. Não, é bem As pessoas estão mais, com dor de mais fácil. cabeça. Não. Isso aqui é bem Padrão, diferente mesmo. sim. Mas com os brasileiros ainda é mais ou menos assim. Mesmo aqui. Aham. Então você fala, ah, Mesmo vamos aí. fazer um churrasco? Vamos aí, beleza. Ah, começa, sei lá, às 2. Aí aqui, o 3h30 aparece o primeiro. Aí, 6 da tarde, te manda mensagem que, desculpa aí, não vai dar pra ir não. Né? Aham. Então, mas é aquilo, quando eu organizo uma coisa com o brasileiro, eu já espero esse comportamento, então eu nem me estresso. Tô Só acostumado que, já. puta, isso é uma merda, velho. Eu falo isso com minha mina, que a gente vai nos lugares, ela fica querendo chegar no horário, né? Eu não chego tarde, mas eu 5, 10 minutos, sabe? Não sempre. Porque quando eu vou com ela, até mais fácil que eu falo, bom, beleza, a gente vai chegar primeiro, mas a gente pelo menos tá os dois, né? Sozinho. Mas é tipo, sei lá, é uma batalha psicológica, né? Ninguém quer ser o primeiro, então tem que fazer um cálculo como tu não ser o primeiro, mas também não chegar tarde. E, putz, velho, acho que é mais fácil só todo mundo chegar no horário ou falar, vou chegar meia hora atrasado, do que, né? Ficar essa de. Tá, tu combina de ir no bar, aí tem 8 pessoas, aí tu reservou no restaurante, reservou. Aí tem 5, aí tu vai no restaurante e não pode pegar a mesa, porque só tem 5, tem que ter pelo menos, sei lá. Sabe? Então essa é uma das coisas que eu mais sofro. E se eu pudesse mudar um pouco nossa cultura, seria isso, de não posso ir, não quero ir, vou ter férias, vou sair, sabe? Mas ao mesmo tempo tem o contrário disso, né? Que é, como tu falou que o pessoal olha o calendário. Eu sinto, às vezes, que é um pouco mais difícil ser espontâneo. Eu sou muito menos espontâneo hoje em dia, pra falar a verdade. Quando eu cheguei aqui, tipo, era alguém mandar uma mensagem, eu moro no centro. Alguém mandar uma mensagem, eu descia, mesmo que fosse pra passar meia hora lá, sabe? Só pra falar, e aí, dar aquela cumprimentada e voltar. E hoje eu me sinto muito mais burocrático, sabe? Com essas paradas de, porra, me fala antes, fala 3 dias antes pelo menos, porque eu organizo minha agenda, como tu falou. Eu literalmente organizo a agenda pra sair hoje, assim, tipo, então. E eu tenho um horário de ser espontâneo, né? Mas é muito mais com minha mina, assim. Mas, tipo, quando eu vou sair com alguém, eu falo, não, aqui não dá, eu vou sair com minha mina. Essa é a diferença que eu sinto que é um pouco pior. E com esse teu grupo morando na Alemanha internacional, tu também sente essa burocracia pra, às vezes, sei lá, pra se ver? Ser espontâneo aqui é complicado. Oh, é complicado. É uma das coisas que eu reclamo também, porque é aquilo. Sexta-feira. Não, nem sexta. Quarta-feira você manda mensagem para amigo, vamos no bar na sexta? Não, ninguém tá disponível mais. É aquilo. A gente pode ir na terça da semana que vem, ou no próximo sábado, depois do almoço, das 2 às 5, porque eu tenho que encontrar com alguém às 6. Então realmente é mais complicado, né, ser espontâneo. E isso também vale pra mim, porque principalmente no verão aqui, assim, o inverno é longo, né? Vai o quê? Desde novembro até maio quase. Então quando chega verão, né, que é junho, julho, agosto, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. E as pessoas já começam a marcar no calendário. Não, vamos ver esse dia, vamos ver esse dia, vamos ver aquele dia. E aí você abre o seu calendário, junho e julho, todos os finais de semana você tem uma coisa pra fazer de manhã e à tarde. E você não tem aquele tempo só pra, né, ser espontâneo. O que eu sinto falta, mas, né, faz parte. Eu também sinto falta, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco mais de dificuldade. Pelo que tu falou, tipo, tem que aproveitar muito mais o verão, né? Tu tem essa pressão psicológica, tem que fazer algumas coisas, tem que marcar férias com antecedência, porque no verão tudo é lotado, hotel, restaurante, né? Então, acho que a cultura muda um pouco. A gente pelo menos no Brasil eu nunca senti essa pressão de estar no verão, tem que fazer as coisas aqui. Eu fico um pouco mais de tem que marcar as coisas, talvez não em julho, porque tá tudo cheio, mas antes de julho e depois de julho eu preciso, sei lá, tentar viajar, tentar pra algum lugar. Desde janeiro, né, já começar a planejar quais vão ser as viagens, porque aí fica mais barato. Então, isso mata um pouco a espontaneidade mesmo da gente. E outra coisa, tu falou que eu fiquei bem curioso, porque tu falou que tem um grupo de amigos, assim, bem internacional. E não é tão fácil, né? Depende de onde você mora, não é tão fácil, porque apesar de tu conhecer muito mais gente de fora, a maioria das capitais tem muito brasileiros, por um lado, e por outro,
nem sempre quando tu tá trabalhando, tu tem tempo, às vezes, né, de sair. Como que tu conseguiu criar esse grupo, assim, de amigos internacional? O que tu fez? Em viagem, aí mesmo em Berlim, é do trabalho? Bom, tem um pouco do trabalho, sim, tem alguns do trabalho. Mas em geral, quando eu cheguei em janeiro, em junho eu comecei a sair para fazer aula de dança. Que eu já dançava, né? No Brasil eu gostava de dançar. E aí você chega para fazer aula de dança e tem gente do mundo todo, porque na aula que eu fui era basicamente um meetup e que você nem precisava pagar. Acho que nas duas primeiras Qual aulas não dança? precisava pagar. Salsa. Salsa, sim. E não precisava pagar, então veio gente e estava bem explícito. A aula é em inglês, não é alemão. Então veio gente do mundo todo, principalmente pessoal que não consegue falar em alemão, né? Eu tava lá, tinha alguns alemães, claro, mas a maioria não era alemão. E aí você se vê todas, sei lá, 2 vezes por semana, por meses, é aquilo, já conhece o nome, vai pro bar junto, vai jantar junto, aí vai viajar junto. Então, a maioria das pessoas que eu conheci aqui foi realmente dançando, né? Festa aqui, festa ali, aula aqui, aula ali, festival. Então, facilitou bastante. Mas é interessante porque eu esperaria que teriam mais latinos. Talvez alemães, mas eu achei que teria muito mais latinos por ser salsa, ou sei lá, se fosse qualquer outra dança latina assim. Tipo, e não, a gente do mundo inteiro aí. Tem gente do mundo inteiro. Talvez Que bom. em porcentagem latino seja um pouco maior comparado com o resto do mundo, Aham, digamos assim, mas não chega a ser metade, entendeu? Sei lá, 30% aham. latino e o restante pode ser de qualquer lugar que você imagina. Tem gente de países que eu nem sabia que existia, que tive que abrir lá no Maps, falei, não, que país é esse que você vem? É um paizinho lá, Aham. minúsculo, do tamanho, sei lá, menor que São Paulo, e a pessoa vem de lá, entendeu? Que legal, que legal. Eu acho que é uma das vantagens para quem conseguiu se mudar antes da pandemia, né? Ou depois agora, que já tá diminuindo, porque é o tipo de oportunidade que quem se mudou na pandemia mesmo não teve. É a mesma coisa eu também comecei a ir, não meetup de dança, mas eu comecei a ir alguns meetup de expatriados, assim, e até Couchsurfing, meetup, e ajudou muito a conhecer muita gente que são pessoas que até hoje, assim, às vezes eu viajo junto com eles, ou eles passam por Portugal, passam por aqui. Então, eu acho que é uma das melhores táticas pra não ficar em casa, né? Ainda mais quando tu não conhece ninguém, não foi morar num lugar novo com amigo nenhum ou com familiar nenhum. Então, é bom porque tu conhece mais pessoas, sai, socializa e tu vai criando uma redezinha ali de pessoas que tu vai ter o que fazer, né? Porque, porra, só trabalhar e ficar em casa é melhor ficar no Brasil, né? Tipo, se for pra fazer isso em outro país. Sim, você tem razão, porque tem muita gente que pergunta pra mim aqui, mas como que você tem esse monte de amigo? Eu falo, você tem que fazer alguma atividade que você gosta em grupo. É aquilo. Mas É. você tem que tomar o primeiro passo de ir lá e ir sozinho mesmo, dar as caras, e aos pouquinhos você conhece um, conhece dois, quando se vê já tem um grupo gigante. Entendeu? Uhum. O pessoal que seguiu esse meu conselho, a maioria deles já tá com uma rede grande de amigo também. Então, Sim, não. É uma das coisas que eu penso também, quando se alguém me pergunta assim, tipo, mudar, o que que fazer, sabe? Tem a burocracia, não tem o que fazer, mas eu acho que uma das coisas mais importantes, depende da personalidade, né? Tem gente que é mais introvertido, mas é entrar em meetups, sabe? Eu falo, ó, abre o site Meetup, vai no Google, procura qualquer coisa, gosta de board games, vai, gosta mais ou menos, vai da mesma forma, porque esses meetups tem gente que não tá nem lá pra praticar a atividade, tá só pra conversar, né? E tu descobre que tá, sei lá, tem mais 20, 30 pessoas naquela sala ali que tá na mesma situação que você, que não tinha nada pra fazer em casa, escreveu no meetup. E isso me ajudou sim, também bastante, assim. Até pra praticar o inglês, né? Se não for pra fazer amigos, eu é acho que verdade. até o inglês ajuda. Sim. Mas, até falando em inglês, como que tá o teu alemão? Aí nesses 4 anos. Falando inglês. Engraçado que eu fiz algumas aulas de alemão quando estava no Brasil ainda, depois que eu comecei o processo do visto, né? Uhum. Aí aqui eu fiz um curso daqueles intensivos, que eram, sei lá, 5 horas por dia depois do trabalho, então você trabalha direto pro curso. Super cansativo, aprendi bastante,
Mas aí parei, esqueci tudo, aí comecei de novo, aí parei, esqueci tudo, aí comecei de novo. E aí eu fiz por um ano, e aí eu cheguei no nível quase que intermediário, e parei de novo porque minha professora tinha que resolver algumas coisas lá de saúde dela, e vou voltar agora, amanhã, na verdade. Amanhã eu vou retomar aula com ela. Mas o meu nível, eu consigo me virar, eu consigo, sei lá, resolver uma coisa, uma ligação telefônica, consigo até ir num dos escritórios, cartórios da vida aqui para resolver alguma burocracia, consigo me virar. Claro, não dá para conversar sobre política, alguma coisa muito a fundo, mas esse ano que eu estudei me ajudou bastante a conseguir me virar e não precisar da minha esposa, né? Minha esposa é alemã, então tudo eu dava na mão dela, agora é bem menos porque melhorou bastante. Mas o que complica é que aqui em Berlim não precisa muito de inglês. Principalmente se você faz muita coisa Não precisa muito de próxima do alemão. centro. Desculpa, isso. Não precisa muito de alemão, porque em Berlim você tem basicamente três áreas, né, que é centro, perto do centro e mais fora do centro. E essas duas áreas mais próximas do centro, você não precisa muito de alemão para resolver as coisas, entendeu? Você consegue comprar em alemão, conversar em alemão, tudo você, desculpa, comprar em inglês, conversar em inglês, sem nenhum problema. Então, é aquilo, eu quero aprender, mas não preciso, porque no trabalho é tudo em inglês. Precisa. Então, E é mais difícil se manter motivado, né? A não ser que você goste de estudar línguas, mas não é fácil. Porra, 5 horas por dia tem que gostar muito, tem que ter muita motivação. 5 horas por dia estudando é difícil, hein? Então tem que gostar muito. Mas assim, se tu já consegue atender o telefone, eu acho esse um desafio gigante. Hoje em Portugal, atender o telefone pra mim, é claro que eu consigo, mas eu ainda tenho que fazer o exercício de, por exemplo, eu falo com qualquer outra pessoa no computador, às vezes, sabe? Mas quando é ligação, telemarketing ou médico, sabe, pra agendar, tinha um Covid, tinha que prestar atenção, um monte de coisa que eles estavam falando pra saber se era a minha vez ou não. Eu preciso, sabe, ficar aqui quieto, prestando atenção, fazendo exercício mental, assim, de prestar muita atenção no que estão falando. Então, e em inglês também, pra mim entender o telefone foi uma coisa que demorou. Então, fazer entrevista com o Skype era uma coisa, agora tu comentou daquela que foi só áudio, pra mim era difícil. Tipo, sei lá, 2, 3 anos atrás era muito difícil ainda. Então, se tu consegue fazer isso, já dá pra falar que tu consegue se virar muito bem, né? Porque é difícil o telefone. sim, mas aquilo que você falou é basicamente comigo também em alemão, porque é aquilo, se alguém tá falando em inglês, pra mim é automático, já consigo ouvir e interpretar e vai fácil. Se é alemão, eu tenho que colocar meu cérebro em modo alemão. Não, agora eu tenho que focar em cada sílaba, cada letra que a pessoa fala, porque se faltar uma ou duas eu não entendo nada do que aconteceu. Então, tem que ser bem focado. Funciona, mas bem focado. Mas que bom, já é uma evolução gigante, porque poucas pessoas que eu conheço que estão na Alemanha falam alemão, na real, assim. Tudo bem, então, tipo, 3 anos. É que, assim, 3 anos já era um tempinho, né, pra falar. Mas é a mesma coisa que você falou, que a maioria tá em Berlim e ninguém precisa, a não ser quando, sei lá, pra fazer ligação de internet, né, esse tipo de coisa assim, que acabam, às vezes, tendo em inglês, às vezes não tem. Mas, no geral, o pessoal fala que é a mesma coisa, não precisa muito do inglês, né. Então isso acaba desestimulando a gente a estudar, né? Sim. E pensando assim na sociedade alemã, porque eu acho não, eles são bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Talvez não em Berlim, porque é um lugar muito mais cosmopolita do que as outras cidades, né? Cidades menores. Sentiu muita diferença ou dificuldade quando tu chegou aí em Berlim para morar aí ou não? Era pra tu feito muito tranquilo, tipo, burocracia que você tem que fazer, horário de ônibus, sabe? A vida em geral, assim. Teve alguma dificuldade que tu teve, que tu, sei lá, falaria pro pessoal prestar atenção, quem pensa em se mudar? Aqui na Alemanha, muitas das coisas, assim, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Tem exceção pra tudo, claro, né? Mas você chega aqui, você tem que se registrar no endereço. Não é basicamente alugar um apartamento, depois quando você vai lá contratar a energia, você só escreve o endereço lá. Não.
Você tem que estar registrado no governo que você mora lá e tem que ter uma carta com o dono do apartamento ou empresa lá, falando que, ó, o Bruno mora nesse endereço, blá 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 blá. E, e, e online conseguir um agendamento para conseguir ir lá e registrar endereço, porque sem endereço você não consegue abrir uma conta corrente para conseguir receber salário. E esse é um dos problemas que o pessoal tem aqui, muita gente tem quando chega aqui, porque muita gente já vem com algum dinheiro para conseguir alugar apartamento, né? E aí você chega aqui e você fala, ó, eu quero alugar esse apartamento. Fala, tá bom, então transfere o dinheiro para minha conta. Ah, mas eu não tenho uma conta corrente, então eu vou abrir uma conta no banco. Ah, mas eu preciso de endereço. Mas, para eu conseguir meu apartamento, eu preciso da conta. E para conseguir a conta, eu preciso do apartamento. E aí fica nesse loop infinito, por exemplo, né? E aí veio o banco, né, o N26, e resolveu essa vida pra gente, né? Mas tem um monte de burocracia que você tem que prestar atenção, porque é um país burocrático. Na minha opinião, é mais burocrático que o Brasil. Não quer dizer que funciona ou que não funciona, isso é diferente, né? Sim. Então, para quem estiver vindo para cá, pesquisa bastante. Se tiver amigo, liga para amigo ou para amiga ou conhecido, manda e-mail, porque ajudou bastante. O que me ajudou também, porque já tinha alguns amigos morando aqui, para me dar esse estoque, ó, já corre atrás disso, já corre atrás daquilo, porque vai demorar 1, 2 meses para conseguir agendar um horário, para conseguir fazer essas coisas. Então, saí do Brasil já com tudo agendado. Eu cheguei no terça, na quinta-feira eu já estava indo lá fazer o cadastro, porque eu agendei 2 meses antes do Brasil. Então, é muito importante prestar atenção na burocracia quando vem pra cá. Ah, legal, legal. Até isso, pra quem quer agendar antes, né? Acho que uma dica tem o Skype, né? Tu consegue um número local. Tu consegue comprar um número alemão ou ficar por um tempo pra agendar tudo, assim. Conheço algumas pessoas que fizeram isso Fui até pra fazer uma entrevista na Austrália, se eu não me engano. Mas o cara que fez isso, ele pegou o número do Skype da Austrália. Não lembro se foi Austrália, mas acho que sim. E até quando foi pra resolver as coisas, passou a entrevista, tinha que ligar, ele usava sempre esse número australiano, porque era mais fácil e mais barato. E agora, pra fechar, depois desse tempo aí, falando alemão, integrado, casado com alemã, tu acha ainda que tu volta pro Brasil ou hoje tua ideia é ficar aí ou morar em outro lugar? Tipo, como que tá a tua situação hoje com a Alemanha depois desses 4 anos? Olha, eu considero voltar pro Brasil, não tenho nada contra. Amo o Brasil sempre que eu vou pra lá, adoro, mas a diferença de segurança não dá nem pra comparar, entendeu? Eu chego em São Paulo, já tenho que prestar atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor, de não tirar celular do lado de fora, e aquilo, né? E outra, como eu não moro mais lá, algumas coisas podem ser que tenham mudado, que eu tenho que prestar mais atenção, eu não sei, então sempre tô mais alerta. Aqui é bem mais calmo, raramente alguém vê te assaltar armado, nem ouvi falar de alguém se assaltar armado aqui. Pode acontecer de alguém, sei lá, roubar sua mochila porque você deixou ela de lado e foi, sei lá, esqueceu a mochila no canto ali, alguém passou e pegou, isso pode acontecer, claro. Mas não vai acontecer de você estar andando na rua, mexendo com o celular, alguém pegar seu celular e sair correndo, entendeu? Então a parte de segurança aqui é o que, na minha opinião, o que mais vale a pena vir pra cá. Sobre morar em outros lugares, eu adoraria passar um ano em cada país, ou sei lá, em cada capital. Né? Se eu não tivesse casado, não estaria em Berlim mais, estaria em algum outro lugar, provavelmente. Mas minha esposa, ela é alemã e trabalha aqui em Berlim, tá fazendo o doutorado dela, então não dá pra mudar. Mas eu sempre tento colocar lá a ideia na cabeça dela, ó, quando acabar, vamos viajar, vamos conhecer outros lugares e tal. Trabalha de casa. O mundo é tão grande, né? Né? Mas é aquilo, não tenho nada contra o Brasil. Realmente, já acostumei a morar num lugar onde é bem seguro. Então, não me vejo mais voltando numa situação onde eu tenho que constantemente estar preparado para alguma coisa errada que possa acontecer. Tá bom. E quando tu vai no Brasil, qual que é a tua sensação quando tu fica muito tempo lá? Assim, tu sente ainda que é tua casa ou tu já sente que é a Alemanha? Ou nenhum dos dois hoje? Como que é pra ti? A minha casa eu sinto que é aqui, sim. Eu prefiro a cultura brasileira,
de longe. Eu prefiro muito mais a cultura brasileira do que a cultura alemã, europeia e tal. Um dos problemas que eu vejo quando eu tô lá é que realmente é muito mais difícil você planejar para ter lazer, porque toda a cidade é muito grande, todo mundo mora longe e tem muito trânsito para conseguir se ver. E eu acredito que as pessoas nem consideram mais, porque é longe. Então, a gente se vê no fim de semana. Durante a semana é aquilo, a gente só trabalha e vai para casa. E aqui não. Tem semanas que eu vejo gente todo dia, de domingo a domingo, porque é fácil, né? 15 minutos, 20 minutos você tá em qualquer lugar, né? Com transporte público e é bem simples. Então, quando eu tô lá, eu tenho essa vontade de ver muita gente, mas também, mas vai demorar 3 horas para ir daqui até Barueri para ver fica 2 horas lá, aí depois 2 horas e meia para ir para Moca para ver outro. Então, é cansativo, mas ainda assim, eu gosto de ir para lá, mas geralmente eu fico não mais do que 10 dias. Deu 10 dias, já falo, cansei já, eu vou voltar para casa. Você gosta de visitar então, né? Não morar mesmo. Não. Bruno, se o pessoal quiser, né, tipo, te encontrar, saber do trabalho, então tem alguma rede social que tu queira deixar? Sim, você pode me achar no LinkedIn, Bruno Campos, tá lá, mas você pode pôr o link na descrição. E eu não uso outra rede social, então manda por lá, manda mensagem que a gente conversa. Muito obrigado mesmo, obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos aí, por explicar aí como que foi essa mudança cultural na tua equipe, de como tu lidava, né, de teve que lidar, como ser um pouco mais direto. Acho que fica a lição, cada empresa é uma empresa, né, mas tu vai ter as tendências, e acho que ouvir com quem tá lá e já passou por tantas empresas como você, acho que acaba dando um pouco mais de insight e deixa a gente mais preparado, né, para quem quiser esse tipo de mudança. Então, obrigado mesmo, cara, e até a próxima. Obrigado a você. Quem quiser entrar em contato comigo para discutir como que facilitar para vir para cá, alguma dica, você vai entrar em contato também para ajudar. E obrigado a você pela oportunidade. É isso, valeu.